A luz da manhã começava a se infiltrar pelas frestas da janela, trazendo consigo o burburinho típico de um novo dia que nascia na cidade. Dentro do apartamento, o silêncio era interrompido apenas pelos passos hesitantes de Sueli. De repente, a voz de Fátima ecoou, carregada de uma ironia afetuosa, marcando o início de mais uma jornada. Ela comentou que a Margarida finalmente havia aparecido, ironizando o fato de Sueli ter demorado a sair do quarto. Com um gesto de cautela, pediu que a amiga falasse baixo, pois Jorge ainda estava mergulhado em um sono profundo. Fátima, com seu jeito observador, não deixou passar batido que a noite anterior tinha sido extremamente animada, mencionando que a madrugada parecia ter fervido de tanta energia. Sueli, com um sorriso tímido, perguntou se realmente tinha dado para escutar algo. A resposta de Fátima veio rápida e certeira, afirmando que certamente todos ouviram, e brincou dizendo que o som deve ter chegado até o outro lado da cidade. No entanto, Sueli logo mudou o tom para uma leve reclamação. Ela comentou que Jorge poderia chegar mais cedo, pois ele sempre batia à sua porta apenas altas horas da madrugada. Fátima lembrou que não havia um horário fixo para sair daquela boate onde ele trabalhava, mas logo se viu incrédula com a insatisfação da amiga. Para Fátima, era difícil acreditar que um homem bonito como aquele, vindo de Copacabana no meio da noite e atravessando a cidade inteira apenas para estar com Sueli, ainda fosse motivo de queixa. Entre um desabafo e outro, Fátima confessou que adoraria ter uma sorte assim, mesmo que Sueli a considerasse ruim. Ela se dizia grata ao Santo Antônio por ter-lhe arranjado um namorado de tanto gabarito, embora reconhecesse que era um tanto incomódo não saber o paradeiro do amado às 4 horas da manhã. Sueli rebateu, pontuando que o verdadeiro incomodo era saber exatamente onde Armani estava naquele horário, dormindo calmamente em sua própria casa, ao lado da esposa, no travesseiro que não pertencia a Fátima. A conversa então tomou um rumo mais reflexivo. Fátima pediu que Sueli pensasse bem sobre a situação. O namoro com Jorge já durava um mês, e Sueli percebeu que, apesar da intensidade, sabia muito pouco sobre a vida dele. Não conhecia sua casa, não sabia se ele tinha pais vivos, ou se possuía um cachorro ou um papagaio. Quando Fátima perguntou o nome dele, Sueli respondeu apenas Jorge. Diante da insistência por um sobrenome, Sueli se mostrou confusa, questionando se a amiga queria um namorado ou abrir um crediário com tantas informações burocráticas. Nesse momento, Jorge despertou e foi recebido com um bom dia brincalhão de Sueli, que o chamou carinhosamente de sem vergonha. A atmosfera mudou levemente quando ele percebeu que ela estava mexendo em sua carteira. Jorge questionou a atitude, mas Sueli, tentando se justificar, disse que pensou que aquela calça pertencia a outra pessoa. Jorge, confuso, perguntou de quem ela achava que era a calça, ao que ela respondeu que pensou ser de um tal de Jorge Ney. A reação dele foi imediata e visceral, afirmando que odiava aquele nome e pedindo que ela nunca mais o repetisse. Sueli sentiu uma pontada de desconfiança, sentindo que tinha dormido com um homem e acordado com outro, questionando se havia mais segredos escondidos. Jorge negou qualquer segredo, mas Sueli apontou para o cigarro, lembrando que ele prometera parar. Com uma desculpa esfarrapada, ele disse que ele havia largado o cigarro, mas o cigarro não queria largar dele. Sueli, com um suspiro, admitiu que gostava mais do Jorge original, achando esse Jorge nem um tanto mentiroso. Enquanto isso, no estabelecimento de seu Chalita, a rotina também seguia seu curso. Armani pedia seu café da manhã, um omelete com especificações muito detalhadas, tostadinho por fora e molinho por dentro, mas sem estar cru. Seu Chalita, com sua paciência característica da cultura libanesa, explicava que ali todos os omeletes eram feitos daquela forma, mas Armani insistia que em sua casa a regra era diferente. A situação de Armani era solitária, pois sua patroa viajara para Salvador com as crianças, deixando-o entregue às baratas. Ele implorava para que seu Chalita cuidasse dele, sugerindo até ir para a casa de Fátima, embora soubesse que, se fosse para lá, talvez nunca mais saísse. Em outro canto, a conversa entre as amigas continuava. Sueli revelava a Fátima que Jorge não era exatamente quem ela imaginava. O choque veio quando o nome Jorge Ney foi revelado. Fátima, horrorizada, concordou que aquilo não era um nome, mas quase um palavrão, e que processaria os próprios pais se recebesse tal nome. A dúvida agora era técnica, seria Jorge Ney escrito com a letra Y ou com a letra I? A conclusão foi que com Y a situação era ainda pior. Na loja de noivas, Djalma e Flávia discutiam finanças. Djalma mencionou que Jurandir havia pago o aluguel adiantado, o que deixou Flávia surpresa e satisfeita, considerando um ótimo inquilino. No entanto, a verdade era outra. Djalma, para evitar que Flávia ficasse furiosa com os atrasos constantes de Jurandir, estava usando seu próprio dinheiro para cobrir a dívida de 3 meses do rapaz. Ele implorava para que o segredo fosse mantido, lembrando que Sueli também já havia passado por situações semelhantes de enrolação com Jurandir no passado. O romance clandestino de Fátima e Armani continuava cheio de propostas ousadas.
Fátima sugeriu uma loucura, que Armani saísse sorrateiramente de sua cama às 4 horas da manhã, cruzasse a cidade e fosse até o Meyer apenas para vê-la. Armani, sempre cauteloso e cheio de desculpas para sua esposa oficial, tentava encontrar saídas menos arriscadas, como usar a desculpa de dar comida aos pombos ou engraxar os sapatos. Ele sugeriu que as loucuras fossem feitas no dia marcado para o dentista, o que irritou Fátima. Ela se sentia cansada da rotina diamante, de tudo ser tão marcadinho e previsível como feijão com arroz. Ela desejava liberdade e algo diferente, mas Armani se preocupava até com o reembolso do hotel pago antecipadamente. Enquanto as tensões amorosas cresciam, uma nova figura surgia na boate, Bia. Uma jovem que procurava emprego como dançarina. Jurandir, tentando impressionar e se passando por sócio de seu xalita e investidor da loja de noivas, ofereceu ajuda. A situação se complicou quando Jorge apareceu para pedir desculpas a Sueli por seus segredos. Ele prometeu não esconder mais nada e tentar ajustar seus horários malucos de trabalho na noite para terem um jantar romântico, como qualquer casal normal. Sueli, embora esperançosa, permanecia cautelosa com as promessas dele. O jantar foi preparado com todo carinho por Sueli, com carne assada e taças de vinho. Fátima, faminta, mal podia esperar, duvidando que Jorge chegaria cedo. De repente, Armani apareceu na porta, disposto a fazer a tal loucura prometida. Ele inventara uma história para a esposa e estava pronto para aproveitar o momento, mas seu foco acabou se desviando para o cheiro delicioso da carne assada. Apesar dos protestos de Fátima, Armani começou a comer, justificando que ninguém faz loucuras de barriga vazia. A confusão atingiu seu ápice quando Jurandir tentou pagar o aluguel com o adiantamento que recebera de seu xalita, mas descobriu que o valor mal cobria suas dívidas e despesas básicas. Seu xalita lembrava que ele precisava escolher entre morar ou se divertir. No meio de tudo isso, a revelação mais bombástica aconteceu. Bia, a jovem que procurava emprego, era filha de Jorge. A notícia caiu como uma bomba para Sueli, que descobriu que seu namorado não era apenas Jorge Ney, mas também um pai que ela desconhecia. Armani, após ser expulso de casa por sua esposa que retornara mais cedo da viagem e o encontrara em uma situação comprometedora, buscou refúgio na casa de Fátima, esperando ser cuidado e ter seu omelete perfeito preparado. Fátima, embora irritada com a folga dele, sentiu pena de sua situação de sem-teto. No entanto, o destino reservava mais reviravoltas. Jorge teve que lidar com a presença de sua filha Bia e as explicações pendentes com Sueli. A jovem Bia, com sua personalidade forte, não facilitava as coisas, deixando claro que agora fazia parte da vida de Jorge, quer Sueli gostasse ou não. No final, entre risos, mal-entendidos e o aroma de carne assada e omeletes, os personagens buscavam encontrar um equilíbrio. Sueli tentava processar a ideia de namorar um homem com uma filha adolescente, enquanto Fátima lidava com as consequências de ter Armani em sua vida de forma mais permanente do que planejara. Jurandir continuava suas manobras para sobreviver e se divertir, e seu xalita permanecia como observador sábio e impaciente de todas aquelas confusões humanas. A vida seguia seu curso, com a promessa de que, apesar das mentiras e dos nomes estranhos como Jorge Ney, o afeto e a boa vontade ainda eram os melhores ingredientes para qualquer relação.